oferecido por mim. O teu sangue me limpa, o teu sangue me salva, Jesus. O teu sangue que foi derramado na cruz. Amém. Aleluia. Oi, Ilan, que bom ver vocês todos. Alegria ver vocês todos, muito bom. Alô, todos vocês que estão no online também, muito bom ver vocês, muito bom. Estamos na segunda semana de uma série que eu acho que vai ser transformadora aí na sua vida. Mas antes disso, deixa eu falar sobre algumas coisas que estão acontecendo na Ilan, que eu estou muito orgulhoso delas. Nós estamos lançando, né? Vocês viram a nossa música Precioso Sangue. Essa série tem tudo a ver com isso. Nós estamos preparando para a Páscoa. Hoje, por acaso, se você for católico, vem dessa tradição, você sabe que hoje é domingo de Ramos, né? Esse final de semana agora nós celebramos tradicionalmente Domingo de Ramos, mas não é só tradicionalmente não. Nesse final de semana Jesus entrou em Jerusalém de uma forma triunfal, entrou aí celebrando, a cidade toda celebrou a entrada dele. Domingo que vem é a Páscoa, então eu quero que você já prepare seu coração para isso. A mensagem de hoje e a mensagem de domingo que vem vão ser mensagens muito importantes. Junto com isso, eu quero já anunciar que semana que vem também é o nosso aniversário, porque 22 anos atrás nós iniciamos na Páscoa, a Ilan iniciou na Páscoa. Então, na semana que vem, no sábado, nós vamos celebrar o nosso aniversário. No domingo vamos continuar a série, mas no sábado nós convidamos o nosso amigo Luciano Subirá, vai estar com a gente no campus lá de Campo Grande. Então, se você quiser participar junto com a gente, vai ser muito legal. Quero ver vocês lá. Vai ser show de bola ter vocês lá. Também quero falar que essa semana estava em um dos nossos novos campos. Fiz um tour lá das obras que nós estamos tendo lá em Taquara. Está indo muito bem. Como toda obra, é mais caro e mais devagar do que eu queria, mas está indo para frente mesmo assim. Então, graças a Deus, eu acho que vai ser um campus, um dos nossos mais bonitos campos que nós tivemos. Então, se você quiser ir lá e ver e orar para o avanço daquela obra, estejam orando com a gente. Itaguaí também está praticamente pronta. Itaguaí vamos, eu acho que inaugurar daqui a pouquinho. Esse final de semana agora nós estamos ordenando 6 novos pastores. Legal, né? Então 6 novos pastores. Fico muito orgulhoso. Agora somos 44 pastores, né? Na Ilan, semana que vem nós vamos estar fazendo o nosso retiro de pastores. Então todo ano nós levamos todos os nossos pastores para um retiro. Então nós temos 3 dias onde eu treino, derramo o meu coração, a visão. Nós falamos sobre a visão da Ilan. Então vamos ter 3 dias juntos. Então orem por nós para que eu consiga em 3 dias derramar o que Deus quer falar com eles. Então vai ser muito bom. Um pouquinho antes ali, um pouquinho depois da Páscoa vai ser tremendo. Também uma das coisas que queria falar aqui com vocês, todos vocês, eu espero que receberam. Se vocês não receberam, nós entregamos essa semana, ou semana passada, ou vocês podem pegar hoje, um relatório. Eu fico muito orgulhoso da nossa igreja. Esse relatório fala sobre o que nós atingimos nesse ano e também fala um pouquinho sobre a história dos últimos 22 anos da Ilan. Então fala sobre a parte financeira, mas também fala sobre algumas das metas, o número de pessoas que foram salvos, número de pessoas em frequência da nossa igreja, alguns dos testemunhos que nós estamos tendo aqui, número de visitantes, esse tipo de coisa. Então, está disponível para todos vocês no online. Se você quiser coloque ali nos comentários e nós podemos te mandar em formato PDF, um e-book em formato PDF. E o pastor Paulo vai arrumar um jeito de mandar para você
em formato PDF, que a gente manda aí para você, se você passar um e-mail ou um WhatsApp aí para a gente. Quantos de vocês estão prontos para a palavra de Deus? A palavra, hoje eu estou muito animado para a palavra de Deus. Nós estamos na segunda semana, e eu quero começar da seguinte forma. Eu acho que todo ser humano chega em um momento na vida dele, onde ele fala o seguinte: será que tem mais? Será que tem mais para a vida? Ou é só isso, né? Será que a vida tem mais? Ou será que a vida toda se resume a tudo que eu estou vendo? Eu lembro quando eu tinha 7 anos, eu fiz uma pergunta derivada dessa. Eu caminhava com Deus, né? 7 anos de idade. E eu estava na minha cama e eu fiz uma oração e eu falei: Deus, eu não sei se eu te amo. Eu te amo. Eu acho que eu te amo. Eu sei que amo meu pai, minha mãe. Eu sei que amo minha irmã. Mas eu não sei se eu te amo. E se eu vou para a igreja e eu, né, com 7 anos eu falei para Deus: eu planejo ir para a igreja pro resto da minha vida. Esse é meu plano, né? Com 7 anos eu falei isso. Mas se te amar é isso, é continuar fazendo o que eu estou fazendo, então Deus pode contar comigo. Mas será que tem mais? Porque se tem mais, o Senhor tem que me mostrar. E eu acho que tem muitas pessoas que vivem com essa pergunta na vida deles: será que tem mais? E hoje eu quero te dizer que Deus, através dos milênios, através de 3.500 anos, ou não sei quanto tempo você acha que o ser humano estava aqui na Terra, mas independente do que você crê a história humana eu acho que Deus falou através de 4 promessas. Deus deu 4 promessas, vez após vez, ao ser humano, que responde essas perguntas. 4 promessas que Deus veio vez após vez, e as promessas se resumem e são satisfeitas, a plenitude é respondida nessas 4 promessas através do sangue de Jesus, né? O precioso sangue, é essa série, mas é respondida através de 4 promessas, e nós celebramos essas 4 promessas na Páscoa, e nós celebramos vez após vez, cada vez que nós tomamos a Santa Ceia. E a gente fala: puxa, na Santa Ceia a gente toma um cálice, e na realidade essa série, ela é baseada nesse livro aqui, que é o livro do Chris Hodges, um amigo meu, pastor da 2ª maior igreja dos Estados Unidos, e o livro se chama 4 Cálices, e você fala assim: mas 4 cálices? Toda a Santa Ceia que eu já tomei tem um cálice, ou pelo menos um para cada um, né? E quando eu era da igreja anglicana, a gente realmente tinha um cálice, né? E todo mundo bebia do mesmo cálice, né? E todo mundo brigava para ser o primeiro. E às vezes tinha um morador de rua que entrava e ninguém queria ser depois dele. E era porque às vezes se você chegava no final tinha uma espumazinha, mas naquela época era vinho verdadeiro, e você dizia graças a Deus que era vinho, porque de repente ajuda, né, com os micróbios lá dentro. Mas você pensa assim, é um cálice, né? Por que 4 cálices? E lá nos Estados Unidos eu tinha um amigo que era um judeu. Ele era judeu mesmo, não era cristão, ele era um judeu. E eu tive um privilégio de fazer algo que realmente era um dos grandes privilégios meus. Ele me convidou para a ceia da Páscoa dele, uma ceia tradicional, em uma casa de uma família judeu, e eu fui lá. E foi muito interessante, porque eu pensei: poxa, eu sou cristão, eu estudo a Bíblia, eu leio, eu já li Êxodo, eu sei, e a gente sabe que a Páscoa não foi inventada por Leonardo da Vinci naquela pintura famosa. A Páscoa não foi inventada por Jesus na última ceia. A Páscoa veio do povo de Deus saindo do Egito, né? E a Páscoa veio disso, e
o povo judeu celebra a Páscoa todo ano, eles ainda celebram. E nós, aqui na Santa Ceia, é uma versão da Páscoa que nós celebramos periodicamente dentro da igreja. E nós celebramos a Páscoa também no mesmo dia, junto com o povo judeu. Mas naquela mesa que eles chamam em inglês de Seder, naquela mesa, cada pessoa, no assento deles, cada pessoa tinha 4 taças com vinho. Tinha que beber todos 4. Mas 4 taças. Aí você pensava assim, 4 taças? Eles botavam um pouquinho ali, mas 4 taças. E as 4 taças representavam e representam 4 promessas. De 4 coisas que eles passavam. 4 promessas. E é super interessante, porque eles leem as escrituras enquanto eles bebem essas 4 taças. Eu vou te mostrar aqui as escrituras, que é impressionante. Aqui em Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7, eles leem essa passagem, diz o seguinte: por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor, e eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão, eu os resgatarei com um braço forte e poderoso e atos de juízo, e eu os farei meu povo e serei o seu Deus, o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Aqui você vê 4 promessas. Os judeus chamam essas 4 promessas dos 4 eu-os, né? Os 4 eu-os, as 4 promessas de Deus. E essas 4 promessas são as 4 promessas que Deus ainda promete a cada um de nós. São as 4 promessas que ainda nos livra daquele sentimento, será que tem mais? São ainda as 4 promessas que nos dão um futuro. Aqui na Ilan a gente fala assim que o nosso objetivo é ajudar você a atingir 100% do seu propósito. Essas 4 promessas são as 4 promessas que te levam nessa jornada para você atingir esse objetivo. E essas 4 promessas representam para os judeus 4 cálices que eles bebem. E eles bebem esses 4 cálices junto com essas 4 promessas. O primeiro cálice é o cálice da santificação, ou a cálice da salvação. E ali a primeira promessa, ele diz assim: eu os livrarei. Eu os livrarei. É o cálice que eles bebem, lembrando que Deus tirou eles do povo do Egito. Ele tirou eles da escravidão, tirou eles do Egito. Ele resgatou eles. Eles estavam lá oprimidos dentro do Egito. Estavam oprimidos, estavam sendo maltratados, estavam debaixo de opressão constante ali, estavam em perigo constante, os filhos deles estavam sendo mortos, os nenês estavam sendo mortos, eles estavam sendo cada vez mais oprimidos, tinham que trabalhar fazendo tijolos, depois tinham que ir pegar a própria palha, um atrás, constantemente sendo mais oprimidos, em perigo de vida, e Deus resgatou, tirou eles de lá. E aí eles leem, depois disso eu os libertarei. E para mim, quando eu leio isso, eu me confundi um pouco, porque eu pensei, puxa, qual a diferença? Eu os livrarei do trabalho e eu os libertarei, porque parece muito parecido, né? Eu os libertarei e aí eu os livrarei, e parece parecido, mas existe uma diferença muito grande, que é o seguinte: quando você tira alguém da escravidão, a pessoa ainda tem uma mentalidade de escravo, né? Você pode falar assim, puxa, você tira a pessoa do Egito, mas você precisa tirar o Egito da pessoa, né? Eu tive um amigo que trabalhava no conselho tutelar aqui no Rio. Tem um amigo que trabalha. Eu estava conversando com ele sobre o procedimento
de resgate de crianças que estão em situação de perigo. E ele falou assim, a gente tem um procedimento, ele falou assim, o primeiro procedimento é de remover a criança de um lugar de perigo. Ou você tira a criança da casa, ou você tira o opressor da casa. A primeira consideração é de tirar o perigo. Essa foi exatamente a primeira consideração de Deus. Mas a segunda consideração é você tem que tratar a criança, você tem que achar aconselhamento, você tem que colocar a criança com um psicólogo, porque muitas das coisas que foram feitas ainda estão dentro da criança. A criança ainda precisa de tratamento. E assim é a nossa vida. Então, essa diferença entre as duas palavras, eu os livrarei. A primeira é a cálice, é a salvação. Mas só por você ser salvo, não significa que a sua vida está toda certa. Porque você tem muita coisa na tua vida que não parece que você é salvo. Tem muita coisa na sua vida. Então, segundo cálice é o cálice da libertação. E você sabe que tem muitas pessoas que são salvas, mas tem muita coisa na vida deles que está errada. Por isso que é possível você ter alguém que ama a Deus, mas vive como o capeta. Alguém conhece alguém assim? Eles amam a Deus. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E a mensagem da semana passada foi a mensagem sobre salvação. E a mensagem de hoje é a mensagem sobre libertação. Vou falar um pouco mais sobre isso. Mas aí a gente vê o quarto cálice que os judeus bebem. E eles leem a passagem ali. Eu os resgatarei. E o resgate fala... É o cálice da redenção, fala sobre restauração. Agora, a coisa triste desse quarto cálice, se você não beber dos primeiros 2 cálices, você nunca chega no cálice da restauração, você nunca chega. E a maioria dos cristãos nunca atravessam o segundo cálice. Eles chegam ali no cálice da salvação. Eles creem em Deus, mas eles nunca vivem uma vida transformada. E por nunca viverem, nunca passarem a terem uma vida transformada, eles nunca conseguem entrar numa vida de restauração. E escute aqui, a vida de restauração é ali onde você consegue transformar o mundo. É ali onde Deus consegue usar a sua vida para você realmente afetar o mundo. A vida de restauração é ali onde você consegue realmente ser usado por Deus. É ali onde você consegue realmente poder. E 85% dos cristãos nunca chegam ali, nunca podem ser usados por Deus, porque eles não atingem isso. Nunca vivem a plenitude do que Deus tem, porque nunca passaram verdadeiramente pelo segundo cálice. A gente vai falar sobre isso hoje. Nunca tem uma vida transformada, porque nunca tem a coragem de lidar com os problemas na vida deles. E a gente vai falar sobre isso hoje. E por causa disso, nunca podem ser verdadeiramente usados por Deus. Mas Deus tem coisas lindas para a sua vida, Deus tem coisas fantásticas para a sua vida, mas você precisa de coragem para você atravessar esse segundo cálice. Você precisa de coragem para você viver esse segundo cálice. Eu os resgatarei, eu vou te dar uma nova roupagem. E aí a gente vê o quarto cálice, que é o cálice de louvor. O que é interessante nesse quarto cálice, esse quarto cálice é o cálice de propósito. E diz assim: eu os farei o meu povo. É o cálice que fala de Deus unir você a uma equipe. Deus unir você a uma equipe. Deus sempre trabalha em equipe. Até Deus operou em equipe, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem. Até Deus, quando Deus operou, Ele operou em equipe. E Deus colocou você para operar em equipe também. A gente vai falar sobre isso daqui a 2 semanas. Então, esse quarto cálice é o cálice de propósito. É ali que você atinge plenitude e abundância. Jesus falou assim: eu vim para que você tenha abundância.
essa abundância acontece só dentro de equipe, dentro de igreja, só dentro de igreja. Então esses são os 4 cálices, mas deixa eu falar com você rapidamente. Hoje eu quero começar falando sobre a diferença entre o primeiro cálice, sair do Egito, e o segundo cálice, o Egito sair de você. É muito importante, porque Deus quis muito que essas duas promessas não se misturassem. Deus quis muito que na mente das pessoas, que as pessoas entendessem que essas duas promessas que Deus dá a nós, não se misturassem. Isso aqui é muito importante. Então deixa eu falar com vocês primeiro sobre essa promessa de tirar você do Egito. E isso é salvação. É de tirar você do Egito. Deus quer tirar você do Egito. Agora, no relatório que vocês receberam, a gente está muito feliz que o ano passado 1.700 pessoas, mais do que 1.700 pessoas, entregaram a vida a Jesus. Mais do que 1.700 pessoas entregaram a vida a Jesus. Maravilhoso, lindo. Nas ilhas. E algumas pessoas falam e são críticas e falam: é impossível. É impossível que salvação seja tão fácil. Eles devem estar assim, botando o evangelho água com açúcar para ter tanta salvação assim. Porque salvação não é tão fácil assim não. Deixa eu falar com você aqui. Salvação, Deus quis que salvação fosse você crer. Deus quis que salvação fosse, sim, fácil. Salvação é você abrir seu coração e crer em Deus. Salvação não é fazer um curso de 9 semanas e você subir um monte ajoelhado e se chicotear. Salvação é você crer em Deus. O cálice de salvação não tem a ver com obras. A salvação não é uma recompensa que Ele dá a você pelo que você fez. Salvação é você crer nele, é você crer. Olha só, isso aqui é muito importante. Efésios 2, 8 e 9. Isso aqui é crítico que a gente entenda. E Deus nunca quis que esses 2 cálices, essas 2 promessas fossem misturadas. E ele diz aqui em Efésios 2, 8, diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça. Agora, deixa eu falar que esse assunto de graça, muita gente falando sobre isso. Esse assunto de graça, vocês são salvos pela graça, como? Por meio da fé. Nós acessamos a graça pela fé. Não é por causa de algo que nós fazemos. Não vem, e isso não vem de nós. Até a fé não vem de nós. É um dom que Deus nos deu. É totalmente de Deus. É um dom que Deus nos deu. Deus nos deu esse dom. Não por obras, para que ninguém se gloria. Agora, isso aqui é muito importante, porque na igreja, em tudo que a gente faz, existe fé, existe obras, né? Existe um monte de coisas que a gente tem que fazer, existe fé, e existe um monte de coisas que a gente tem que fazer. Mas o primeiro cálice de salvação nunca foi feito para ser misturado com as outras coisas. Isso aqui é crítico. O primeiro cálice de salvação você recebe por fé. Agora tem um monte de coisas que Deus quer que você faça, sim. Mas você não vai ser salvo por fazer essas coisas, porque senão você vai falar, começar, não, olha como eu cheguei e eu sou salvo por causa do que eu fiz, né? E você começa a se gloriar, e não foi nada disso, foi por causa do precioso sangue de Jesus, e somente isso. Agora tem obras, existe coisa sim, tem coisas que você precisa fazer sim.
Mas não pode misturar isso com o primeiro cálice, senão você se mistura todos, você se torna um religioso maluco, cheio de orgulho, apontando o dedo para todo mundo, e a gente não quer você aqui. É outra igreja aí para você, tá bom? Isso aqui não, tá? Pelo amor de Deus, tá? Aqui não. Então, não pode misturar. Não pode misturar. Então, é muito crítico. Agora, vou te falar sobre as obras em Filipenses 2, versículo 12. Diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, estamos falando sobre obras ali, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação. Vocês já são salvos. Ponham em ação a salvação. Agora estamos falando sobre o segundo cálice. Já que vocês já foram salvos, agora vamos colocar em ação essa salvação. Agora, aqui alguns de vocês ainda não beberam do primeiro cálice. Alguns de vocês no online não beberam do primeiro cálice ainda. E o primeiro cálice, sim, é fácil. É você crer. É você falar assim: Senhor, obrigado. É você levantar sua mão e você se render a Deus, falar assim: obrigado. E sim, 1700, e são salvos mesmo. E é fácil. Mas aí tem o segundo passo, onde vai, a salvação é instantânea. Mas o segundo cálice você vai estar bebendo para o resto da tua vida. E eu ainda bebo lá, eu ainda tenho que beber esse segundo cálice. Eu ainda tenho que acertar umas coisas na minha... Tem ainda algumas coisas que eu preciso... E nós todos somos assim. Para o resto da nossa vida, a gente está ajustando as coisas. Mas o primeiro cálice é fácil, é simples. É fácil, é simples. E aí ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. É isso. Então, você tem que entender que nós somos, nossa vida, nós somos três partes, né? Nós somos corpo, né? Nós somos alma e nós somos espírito, né? Nosso corpo é o corpo físico. Nosso corpo é o corpo físico, que é interessante, né? Porque seu corpo físico tem certas coisas que ele deseja, ele não está nem aí para a sua alma e para o seu espírito, né? Seu corpo físico, ele tem desejo, meu corpo físico quer comer sonho com doce de leite. O outro, a gente acabou aqui na nossa reunião de pastores, teve um administrador aí que ficava comprando sonho com doce de leite. E aí eu falava assim: não vou comer. Aí o pastor Renato ia lá, pegava um. Aí já era, aí eu também pegava. Aí o meu corpo, ele quer isso. O corpo não está nem aí para a alma, né? O corpo vê uma mulher bonita e fala assim: eu vou cometer adultério. A alma fala assim: mas se fizer isso, eu vou me sentir mal e eu vou ter um problemão com minha esposa. E o corpo fala assim: eu não estou nem aí. Não estou nem aí com a alma. A alma fala assim: eu vou me sentir mal. E o corpo fala assim: não estou nem aí. Eu vou cometer adultério. Né? A alma, o próximo, é interessante. A alma fala assim, a alma que é a parte que nós definimos como a mente, a vontade, as emoções. A alma fala assim: eu estou deprimido. Eu vou me matar. Eu não estou nem aí com o corpo. Eu vou matar. O corpo está perfeito. Mas a alma fala assim: não, eu vou me matar. Eu estou deprimido. O corpo fala assim: o quê? Não, eu vou me matar. Mas o corpo está bem. Mas a alma fala assim: não, e o espírito é a terceira parte. O espírito é a parte que aceitou Jesus. Por isso que a gente tem que aprender na nossa vida para que o nosso espírito esteja em controle da nossa vida. Porque quando o nosso corpo está em controle da nossa vida, desastre. Quando a nossa alma está em controle da nossa vida, desastre. Desastre, emoções para tudo quanto é lado, desastre. E tem muita gente assim. E a nossa meta na vida é de fortalecer o nosso espírito.
para que o nosso espírito esteja em controle da nossa vida. Gálatas capítulo 5, o nosso espírito está em controle da nossa vida. Tá? Porque senão a gente vive uma vida desastrosa, Então, é o que nós estamos falando hoje sobre o cálice da libertação, é como colocar o nosso espírito em controle da nossa vida. E fechar a porta do controle da nossa carne, o nosso corpo, e da nossa alma, as nossas emoções, a nossa vontade. Essa é o grande pulo do gato da nossa vida com Deus. Esse é o grande pulo do gato. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre 3 maneiras de colocar o seu espírito em controle. 3 maneiras de colocar o seu espírito em controle. E na realidade, nós estamos formatando para o semestre que vem nos nossos GTs especializados que só vão falar sobre essas 3 maneiras. Nós vamos chamar de GTs Freedom. E eu encorajo vocês a fazerem esse. É um currículo todo novo que nós estamos escrevendo a partir de hoje. Anote aí, pessoal. Que baseado nessas 3 chaves. E a primeira coisa para colocar nosso espírito em controle é o seguinte: nós precisamos ter vitória sobre o pecado. Vitória sobre o pecado. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Ele falou o seguinte em Romanos capítulo 7, versículo 21 a 25. Ele diz o seguinte: assim, encontro esta lei, esta lei atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Isso aqui é o apóstolo Paulo. Isso aqui ele escreveu para encorajar você, né? Porque isso mostra que o que você passa, ele também passou, tá bom? O mal está junto a mim. Pois no meu íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei que está em minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Vamos definir pecado o seguinte: pecado é o que você faz contra você mesmo. Pecado é é o que você faz. E muitas das coisas que surgem da nossa alma ou do nosso corpo, pecado, a gente faz contra nós mesmos. A gente tem que ter vitória sobre isso. A segunda coisa que nós temos que ter vitória são curas e feridas. E a gente pode definir feridas e curas como coisas que outros fizeram contra nós. Mas essas coisas também são coisas que vão impedir a gente de beber do segundo e do terceiro e do quarto cálice. Coisas que outras pessoas fizeram contra a gente também não consegue vencer. A gente não consegue vencer. São de repente experiências que você teve. De repente é um pai abusivo. De repente é um pai ou a mãe que ficava falando coisas negativas para você a sua vida toda. De repente é um divórcio que você passou quando você era criança. Ou de repente um divórcio que você passou quando você era adulto. Tratamento, de repente uma tragédia ou alguma coisa, uma morte de alguém perto de você. Eu não sei o que é, mas olha esse versículo aqui. Em Efésios 4, versículo 26, diz o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem. Sabe, eu ouvi alguém falar assim: me ajude, porque eu odeio muitas pessoas. Sabe, tem muitas pessoas que não conseguem vencer as feridas. Pessoas feridas ferem outras pessoas. E essas pessoas que constantemente são feridas e ferem outras pessoas, não conseguem ser usadas por Deus até que isso seja lidado na vida delas.
E Deus quer lidar com isso na sua vida e te dar vitória sobre isso. Deus quer lidar com isso na sua vida e vencer isso. E a terceira área que você precisa lidar na sua vida não é só o pecado na sua vida, não é só feridas na sua vida, mas a terceira área que nos mantém presos são ataques do inimigo, que também é verdade. A gente precisa de autoridade sobre o inimigo na nossa vida. Isso é pecado. Feridas, mas também ataques espirituais também acontecem na nossa vida. Eu não sei se você acredita nisso ou não, mas olha só, em Efésios capítulo 6, diz o seguinte: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes, autoridades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós precisamos saber lutar, fazer guerra espiritual e olhar e confrontar os ataques do inimigo, olhar e confrontar os ataques do inimigo. Então, como é que a gente vence essas áreas? Como é que a gente vence libertação? A gente vence. Então, deixa eu falar como é que a gente vence isso, porque é muito crítico. Só uma dica, sugiro que você participe do Awake. No Awake, a gente verdadeiramente tem um momento de confronto, um momento de guerra espiritual, um momento de oração profética, um momento onde a gente empurra as forças do inimigo para trás. É um momento, se você não tem experiência nisso, venha e comece a participar, comece a sentir como é que é essa oração de guerra. Não é a oração, poxa, Senhor, abençoe esse lanche do McDonald's, amém. Comece a aprender a orar de uma forma um pouquinho mais profunda. Alguns de nós precisamos disso para ter vitória nessa área. Então, hoje quero finalizar aqui com você, falando sobre como verdadeiramente beber desse cálice de libertação. Falei sobre o problema na nossa vida, mas agora eu quero finalizar falando como é que a gente vive essa libertação, como é que a gente bebe esse segundo cálice de libertação. Sabe, na Ilã, uma das coisas que eu amo da Ilã é que nós somos uma igreja onde a gente vê muita transformação de vida. A gente vê realmente muita transformação de vida. E a gente vê historicamente isso. O próprio Alexandre, que é o nosso pastor executivo, quando ele entrou aqui, entrou cheio de feridas, entrou assim, uma jaqueta de couro, uma grande corrente de prata, um cabelão esquisitão. Nada de contra de tudo isso, mas ele entrou zangado. Ele entrou irado. E ele entrou catando lata, guardador de carro. Hoje, ele me auxilia em tudo na igreja. Ele é um empresário de grande sucesso. Grande sucesso. Grande sucesso mesmo. Deus fez uma transformação incrível na vida dele. Aqui a gente vê, vez após vez, histórias de incríveis mudanças de pessoas, incríveis mudanças de pessoas. Eu amo isso, mas deixa eu explicar como essa libertação acontece. Paulo falou sobre libertação aqui em Romanos capítulo 8. E ele começou falando da seguinte forma. Ele começou a explicação de libertação da seguinte forma. Começou falando o seguinte: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deixa eu te explicar por que isso é importante. Deixa eu explicar por que isso é importante. Quando nós estamos em um ambiente onde há condenação, o que acontece é que a igreja se enche de pessoas falsas. Pessoas que estão cheios de problema, mas colocam a roupa bonitinha, fazem a escova e chegam e falam assim: oi, tudo bem? Como é que você está? Tudo certo? E aí, tudo legal? Porque sabem
se forem verdadeiras, vão ser marteladas. Porque não há uma maneira de ser honesto e ser tratado. Nós não podemos ser esse tipo de igreja. Por isso que o início de libertação começa com: portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O início de libertação começa com o ambiente de honestidade. O início de libertação começa com um ambiente de transparência. Um ambiente onde a gente pode falar assim: eu preciso de ajuda. Eu preciso de você. Eu não estou indo bem. E continua falando assim: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado. E aí, passando alguns versículos, versículo 5 diz assim: quem vive segundo a carne não tem a mente voltada para a carne que deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então está dizendo assim que libertação tem a ver com o que você pensa, as coisas com que você pensa. E aí continua dizendo o seguinte: a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Deixa eu falar aqui com você, muito importante. Primeira coisa, nós precisamos de uma igreja onde não há condenação. Mas a segunda coisa, nós precisamos de uma igreja que ajuda com que as pessoas tenham uma mentalidade do Espírito e não uma mentalidade da carne. Em nenhum lugar a gente está dizendo que a gente aceita uma vida de libertinagem, ok? Muito importante. Nenhum lugar a gente está chamando do mal de bem. A gente não está fazendo isso. Em nenhum lugar a gente está falando assim: tudo bem, nada disso. Mas em nenhum lugar também a gente está condenando. Nós queremos um ambiente em que as pessoas, um ambiente seguro, em que as pessoas que já estão dizendo assim: que miserável homem que sou, quem me resgatará desse corpo da morte? É o que as pessoas estão dizendo, mas que as pessoas não precisam falar assim: tudo bem, sim, maravilha, oi, como é que você está? Falsidade nós não queremos na Ilá. A gente quer um ambiente em que as pessoas possam dizer: não, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Me ajude, eu preciso de ajuda. Então, o que nós precisamos é um ambiente onde nós podemos pensar como Espírito. Agora, como é que a gente atinge isso? O que é que afeta a nossa mentalidade? O que afeta a nossa mentalidade, o que mais afeta a nossa mentalidade são os nossos relacionamentos. O jeito que a gente pensa. Os nossos relacionamentos são a nossa chave. Deixa eu falar dessa forma. Me mostre com quem você anda e eu vou te mostrar o seu futuro. A chave são os relacionamentos. Se você está perto de relacionamentos que pensam sobre coisas espirituais, você vai pensar sobre coisas espirituais. Se você está perto de pessoas que pensam sobre coisas carnais, você vai estar pensando sobre coisas carnais. Então a chave são relacionamentos. A chave são como... Deixa eu ler aqui esse provérbio 28:13, diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa seus pecados e os abandona encontra misericórdia. De repente você fala assim: não, mas isso está falando sobre confessar para Deus. Acho que não. Deixa eu ler mais alguns versículos aqui e mostrar aqui para vocês. Olha só, 1 João 1:9 diz o seguinte: se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sim, quem perdoa, Deus nos perdoa do que fizemos quando nós confessamos a Ele. Quem perdoa os nossos pecados é Deus.
Quem perdoa. Se você precisa de perdão, nós confessamos a Deus e Ele nos perdoa, certo? Mas olha esse outro versículo, Tiago 5,16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha só, somos curados de continuar a pecar quando confessamos a pessoas. Escute aqui, olha só. Nós precisamos de salvação e de perdão dos nossos pecados. Pessoas não conseguem nos perdoar, só Deus. Deus lida com o perdão, mas para que a gente possa ser curado e a nossa alma, nosso corpo, nossa vida possa ir bem para o futuro, nós precisamos de outras pessoas. E a razão que a igreja não está fazendo o trabalho correto é porque a igreja está cheia de condenação. E a gente precisa mudar isso. E a gente precisa viver isso. Ser uma igreja que não aceita o pecado, mas abraça o pecador. Uma igreja que fala assim: venha e deixa eu te ajudar. E eu vou orar para você. Você vai confessar, você vai pedir perdão a Deus. Mas eu vou te ajudar no seu dia a dia. E você vem e nós vamos orar, e a sua vida vai ser transformada, sua vida vai ser renovada. Esse é o segundo cálice. E na medida que você bebe esse segundo cálice, você pode entrar no terceiro cálice, que é você começa a transformar o mundo. Você começa mas isso é para a semana que vem. Você começa a transformar o mundo. Então deixa eu terminar aqui falando assim, rapidamente, 3 coisas que você no online, você pode fazer também. Normalmente não ia terminar assim, mas 3 coisas que você pode fazer hoje. Se você foi salvo, você precisa ser batizado nas águas. A gente teve 1.700 pessoas salvas. Você precisa ser batizado nas águas. Mas por que eu preciso ser batizado nas águas? Porque olha só, o batismo nas águas é um momento público onde você fala o que Deus fez. Imagina se a Renê falasse assim, a minha noiva falasse assim: eu vou casar com você, mas não quero usar uma aliança, porque eu não quero que ninguém saiba que eu estou casado com você. Eu não ia ficar muito feliz. Eu ia ficar chateado pra caramba. E alguns de vocês estão chateando Jesus. Vocês vão para o céu, mas Jesus está chateado com você. Seja batizado nas águas. Você está no online, fale com o pastor Paulo. Se você no seu campus, fala assim: eu quero ser batizado nas águas. Ser batizado nas águas é certo. Ser batizado nas águas não é algo que você faz quando você é um nenê. É algo que você faz. Todo batismo nas águas na Bíblia foi depois de uma decisão. Você entregou a vida a Jesus, aí você é batizado nas águas. Segunda coisa, você precisa ser um membro de uma igreja, que ali você vai ter os relacionamentos que eu falei aqui. Você não vai ser ajudado confessando a qualquer pessoa. O cara do ônibus do seu lado, você precisa de pastores ou membros maduros do seu lado para te ajudar. Líderes de GT, pessoas de um grupo pequeno. Então seja membro de uma igreja. Tem muitas igrejas boas. Você pode ser membro de uma dessas igrejas, ou então aqui na Ilã. Nós amamos receber você. Faça o curso Ondas. Terceira coisa, faça parte de um grupo pequeno. Muito importante, todo membro da Ilã fazer parte de um GT ou um grupo pequeno. GTs é o nome que a gente dá para os nossos grupos pequenos. É ali que você vai gerar os relacionamentos que vão ajudar você. É ali que você vai poder falar assim, depois ali da conversa, chamar o líder e falar assim: olha,
ora por mim. Isso aconteceu essa semana. Essa pessoa me feriu. Eu estou lidando com isso, eu estou zangado com isso, eu preciso de oração. Eu sei que não é certo eu segurar isso, mas eu preciso de oração. Ou então, eu caí com esse problema, eu estou lidando com essa tentação. Ore por mim, eu sei que não é certo. Paulo falou assim, miserável homem que sou, eu estou nessa. E você sabe que não vai ter condenação ali, você está aberto. Não seja alguém falso, não precisa. Nós somos uma igreja que nós queremos te ajudar. Amém? Queria orar por vocês hoje. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Deus vai levar vocês da segundo cálice para o terceiro cálice. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Feche seus olhos, abaixe suas cabeças. Ali no online também, se você está no online, Deus quer falar com você poderosamente. Feche seus olhos, abaixem suas cabeças. Todo olho fechado, toda a cabeça abaixada. Se você está aqui, você diz, pastor, nesse domingo de Ramos, eu sinto Deus falando comigo profundamente. Eu nunca entreguei minha vida a Jesus. Eu preciso acertar a minha vida. Eu nunca bebi do primeiro cálice, o cálice da salvação. Eu preciso acertar a minha vida com Deus. Preciso colocar minha vida em ordem diante de Deus. Preciso acertar a minha vida diante de Deus. Se essa pessoa é você, você fala assim, pastor, ore comigo. Eu quero confessar Cristo. Se essa pessoa for você, todo olho fechado, toda a cabeça baixada, rapidamente levanta sua mão agora. Só para eu saber, nós vamos orar. Se essa pessoa for você, rapidamente, pode levantar sua mão. Isso, quem diria? Ore por mim. Ore por mim. No online você pode colocar aí no chat. Eu preciso acertar minha vida com Deus. Preciso entregar minha vida a Jesus. Pastor Paulo e outros líderes vão entrar em contato com você, vão orar por você. Pode colocar ali. Isso mesmo, isso mesmo. Amém, 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 amém. De repente você está aqui e você diz, pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu estou continuamente preso nesse segundo cálice. Eu estou vivendo uma vida de falsidade. Eu estou vivendo uma vida, eu nunca estou conseguindo entrar na fase de transformação do mundo, porque eu nunca estou conseguindo superar pecados, feridas, os ataques do inimigo na minha vida, porque eu constantemente estou girando ali no segundo cálice. Sim, eu sei que eu vou para o céu, mas eu preciso vencer esses pecados, essas feridas na minha vida. Se você está aqui e você diz, pastor, ore por mim, eu preciso de oração por isso. Se essa pessoa for você, levante sua mão agora. Preciso de libertação. Se essa pessoa for você, pode levantar sua mão agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Ótimo. Veja sua mão, veja sua mão. No online, você pode escrever aí também. No chat, nós vamos orar. Os líderes vão orar aí por você. Amém, ótimo, ótimo. Veja sua mão, nós vamos orar agora. Nós vamos orar, isso mesmo. Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo, vamos ficar de pé todos nós. E eu quero que você ore junto comigo, repita a sua oração, diga o seguinte: Senhor Jesus, diga a Ele em voz alta: Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Senhor Jesus, entre em minha vida, transforme minha vida, renove a minha vida. Senhor Jesus, transforme minha maneira de pensar, transforme minha maneira de falar, transforme minhas emoções. Senhor Jesus, o que eu mais quero é viver a minha vida 100% nos teus caminhos. Senhor Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor. Eu me arrependo de todo o pecado em minha vida, em nome de Jesus. Amém. Oh Deus, quanto eu preciso agora só de ti, preciso de ti.
Deus. Que noite, que palavra poderosa. Eu queria orar por você hoje, te liberar aqui debaixo de uma palavra de bênção e também de despertamento. Porque olha a palavra que nós temos para compartilhar no dia de amanhã. E eu queria te encorajar a fazer alguma coisa para colocar a sua salvação em ação de hoje para amanhã e convidar pessoas. Eu não sei se você vai falar com amigos, você vai colocar na tua rede social, porque pessoas precisam ouvir essa palavra e beber desse cálice. E eu quero orar por você em nome de Jesus, para que você saia daqui cheio do poder de Deus na tua vida, para operar também a tua salvação, operar, beber desse cálice e falar assim: eu não quero ser alguém, sabe, paralisado, mas eu quero ser alguém que produz para transformar o mundo em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, libera teu poder sobre a tua igreja, libera o teu poder sobre aqueles que estão aí ouvindo essa palavra. Que em nome de Jesus sejamos ativados no nosso espírito, nos dê a mentalidade do espírito, aquela que nos leva a viver vida e paz, para que nós possamos ser realmente embaixadores de Jesus aqui nessa terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida, que a glória do Senhor vá à tua frente e a glória do Senhor seja a tua retaguarda, e que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a vida dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que palavra abençoada, poderosa, ungida. Espero que você tenha sido tocado e alcançado no seu coração com esse desafio transformador, tanto quanto eu fui. Eu sou o Paulo, pastor do Campus Online, e é uma alegria imensa de apresentar a nossa igreja Luz às Nações, Elan Church. Saber que você está não apenas nos acompanhando, mas participando desse culto é uma satisfação enorme. Por isso é importante que você esteja escrevendo nos comentários, para que a gente possa te identificar e te conhecer melhor. Isso mesmo, escreve ali. Se você é novo aqui, escreve novo aqui. Se você tem um pedido de oração, ou se você tomou uma decisão, é importante para que a gente possa estar te acompanhando e orando, não apenas por você, mas orando com você também. Por isso, coloque ali a sua decisão. Nós queremos que, se você decidiu se batizar nas águas, ou se reconciliar com Deus, ou talvez você esteja aceitando Jesus pela primeira vez na sua vida como Senhor e Salvador, é importante que você sinalize e escreva ali. Queremos te acompanhar, queremos apacentar a sua vida e pastorear, para que você não esteja mais sozinho. Por isso, em nome de Jesus, aproveite esse tempo que se chama hoje, e essa oportunidade para que você tome a sua decisão de transformação. E para isso eu quero te deixar um canal muito especial e direto para falar com a gente. Nosso WhatsApp, o número aparece aqui embaixo, mas é o 21 966 35 8309. E ali você pode ligar para a gente ou enviar uma mensagem. Nós teremos um imenso prazer em retornar e falar com você. Vem fazer parte de uma família espiritual. E você também pode conhecer os nossos grupos pequenos, são grupos de comunhão, chamados GT. E ali você tem uma oportunidade de um ambiente acolhedor e um ambiente enriquecedor, onde você vai ser edificado e fortalecido na sua fé. Por isso, vem ser Elan com a gente. Nós somos Luz às Nações, amando Deus, amando você, Elan.